E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no mais um vídeo do Vai Passar. Está muito perto já da prova do Enem, faltam menos de 60 dias. E alguns alunos estão me perguntando a respeito de como é que é feita a avaliação do Enem, né? Porque muita gente acha que as respostas do Enem são todas com o mesmo peso, todas com o mesmo valor, né? E aí alguns alunos estão me perguntando, professor, afinal, como é que é o processo da prova do Enem, né? Que nem os outros vestibulares ou tem alguma coisa diferenciada? Bom, a primeira coisa a gente tem que entender que a prova do Enem é uma prova de exame nacional, então eles têm uma linha de pensamento um pouquinho diferente, né? A primeira coisa que eu acho legal da prova do Enem é que a construção de uma redação vale 50% da prova, né? Se você for dar uma olhadinha no edital, você vai ver lá que a redação vale 1000 pontos, né? Isso é muito bom, porque aquele jovem tem uma boa capacidade de escrita, uma boa capacidade de, né, juntar suas ideias e fazer um texto dissertativo com uma argumentação, que é a base da redação do Enem, vai poder tirar aí uma nota bem legal, já garantindo metade do seu rendimento. A outra situação legal do Enem é que, pelo menos eu acho legal, uma opinião minha, é que o Enem ele trabalha com uma coisa chamada TRI, ou TRI, ou Teoria de Resposta ao Item, que é uma ideia de estatística, né? E trabalha com a seguinte filosofia: nem todo mundo que acerta sabe, nem todo mundo que erra não sabe. O que está por trás do TRI é isso, né? Basicamente é o seguinte: vocês vão ter lá alguns jovens, alguns alunos, né, que vão fazer a prova do Enem e vão acertar o mesmo número de questões. Será que quem acerta o mesmo número de questões vai tirar exatamente a mesma pontuação? E a resposta é não. Mas como assim a resposta é não? Parece uma injustiça. Espera aí, se eu acertei, né, a prova tem 180 questões, se eu acertar, né, são em 2 dias, se eu acertar 100 questões e um outro colega acertar 100 questões, a nossa pontuação vai ser diferente? Por quê? Isso não é justo, isso não é justo. Muito bem, vamos entender como a coisa funciona. Tem muita gente que responde questões sem saber exatamente sobre aquele assunto, é o que a gente chama de chute, né? A pessoa acha que a prova não tem absoluta certeza. E como é que a gente vai saber, né, como é que o Enem vai conseguir perceber quem é que chutou e quem é que não chutou? Pois é, no TRI, uma das vinculações que eles fazem para definir a tal da proficiência, que é a nota final que você vai ter, é trabalhar com algumas questões que têm informações ligadas de maneira indireta. A gente não consegue identificar isso na prova, porque quem prepara isso é quem monta a prova. Mas a ideia é mais ou menos assim. Pense na seguinte situação. Por exemplo, eu sou professor de física, então vou falar da minha área. Se eu tenho uma questão, né, que fala de cálculo de velocidade, e mais na frente eu tenho uma questão que fala de aceleração, que são conteúdos que numa linha, né, tem uma sequência de primeiro o aluno aprende a trabalhar com velocidade, para depois o aluno aprender a trabalhar com aceleração. Um exemplo: como é que pode eu montar uma questão sobre velocidade e esse aluno errar essa questão sobre velocidade, e mais à frente eu tenho uma questão de aceleração e esse aluno acertar essa questão de aceleração? Né? Isso é meio esquisito, isso. Tem alguma coisa errada. Será que esse aluno sabe aceleração sem saber velocidade? Se são conteúdos conexos? Né? Ou será que, de repente, esse aluno não sabe nada sobre velocidade e não sabe nada sobre aceleração e chutou e acertou por uma sorte a questão da aceleração? Será que é justo eu dar essa pontuação para ele, né, igual para um outro aluno que de repente sabe velocidade e sabe aceleração? Pois é exatamente assim que trabalha a filosofia do TRI, né, do TRI, a teoria de resposta ao item. Se o Enem montou, a gente não tem como saber isso, teria que fazer uma desconstrução da prova, mas várias questões na prova, não necessariamente da mesma disciplina, elas têm uma linha, né, que consegue perceber se aquele aluno chutou mais do que realmente respondeu. E se esse aluno chutou mais, eu vou ter uma diferenciação de pontuação. Isso é uma das linhas do TRI. Outra linha do TRI, também bem interessante, que é a questão que tem maior índice de acertos e menor índice de acertos. Às vezes, a gente monta com um professor, com um avaliador, a gente monta uma prova e cria questões médias, fáceis e difíceis. Muitas vezes os alunos acertam, né, mais as questões que nós achamos que eles iriam acertar, que seriam as mais fáceis. Mas às vezes eu tenho um índice menor de acerto, é mais fácil, e mais gente acerta a questão mais difícil. Como é que fica, né, essa calibragem? É isso, é outra linha de trabalho do TRI.
Se eu tenho uma questão que muita gente acertou, ela tem um perfil de valor. Se eu tenho uma questão que pouquíssimas pessoas acertaram, ela tem outro perfil de valor. Uma outra ligação que o TRI também trabalha é valores conexos. Como assim valores conexos, né? Vamos pensar, por exemplo, eu tenho uma questão de matemática que está avaliando se o aluno sabe somar, né? E se o aluno sabe dividir. Não é? E uma outra questão, se o aluno sabe dividir e depois se ele sabe somar. Estou pegando matemática porque eu sou da área de exatas, né? Poder trabalhar talvez com alguma coisa na área de história, eu não consigo aqui pensar em um tema de história essencialmente. Mas vamos lá. Se eu monto uma questão que primeiro ele tem que somar e depois dividir, e depois mais na frente tem uma outra questão, que primeiro ele tem que dividir e somar, eu estou verificando se esse aluno consegue, vamos dizer assim, permear esses conteúdos. Se de repente a questão de somar e depois dividir ele consegue acertar, e a questão de dividir e depois somar ele não consegue, é alguma coisa aí, né? Eu tenho algum conceito, algum conteúdo que ele não domina muito bem. Então eu vou calibrar essas questões. Por isso, que quando você fizer a sua prova do Enem, daqui a aproximadamente 53 dias, que esse vídeo vai entrar no ar, né, daqui a pouquinho, você tem que absolutamente procurar fazer aquilo que você sabe, responder as questões que você tem certeza, transfere ela para o cartão, e depois as questões que você ficou em dúvida, você se concentra nelas, tentando acertar, né, e tentando responder sem chutar. Ok? A ideia é que você consiga ter a melhor nota possível. Então, boa prova e fique certo que você vai passar.